Para todos sempre seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que estão? Graças a Deus estão bem na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Estamos juntos novamente para estudarmos no tema Sinais da Volta de Cristo. É claro, com um novo visual, mas Deus vai nos dando graça e o que importa é a unção do Senhor, né? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira e na ministração anterior nós falávamos com referência aos sinais de Mateus capítulo 24. Estávamos ali apresentando alguns falsos profetas, né? Que apareceram durante a história e aqueles que também aparecem nesse tempo. E naquela oportunidade nós começamos a falar sobre o último falso profeta mencionado em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, que diz: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E assim, continuaremos nesta mesma abordagem e falando também não só sobre esse falso profeta, como sobre a fé católica romana. Por 22 vezes no livro do Apocalipse é citada a palavra cordeiro com referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Só que esta menção no versículo 11 do capítulo 13 é a única vez que se refere a uma outra pessoa. Então nós sabemos que está se referindo ao Papa, né? O Vicaris Filii Dei, ou seja, na sua mitra está escrito Vicaris Filii Dei, que significa vigário, filho de Deus. A palavra vigário significa substituto. Então, isso significa dizer que o próprio Papa se intitula como o substituto do Filho de Deus na Terra. E dessa maneira ele está usurpando o lugar do Espírito Santo de Deus, né? Que é o Senhor absoluto da Igreja de Jesus Cristo. É o único substituto que substituiu realmente a Jesus Cristo aqui na Terra, porque o próprio Senhor Jesus deu essa função ao Espírito Santo de Deus, né? E assim Jesus disse em João, no capítulo 15, versículo 26, o seguinte: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, o Papa ele é chamado de o Bispo de Roma, também é chamado de o Santo Padre, e também ele é chamado de o Pontífice, né? E pontífice significa o fazedor de ponte, aquele que faz a ponte entre o céu e a terra, ou faz a ponte entre Deus e os homens, né? Ele é escolhido num conclave, conclave significa fechado, a chaves, né? Uma reunião fechada, em que 2/3 ali dos cardeais elegem o Papa. Então veja que não é o Espírito Santo que elege, né? Então note que essa segunda besta gosta tanto de imagem que ela mandará fazer uma imagem para o anticristo. O romanismo ele eliminou o segundo mandamento que fala sobre imagens e dividiu esse segundo mandamento em 2. Vamos falar um pouco sobre o Papa e sobre a fé católica romana, né? São Pedro, o apóstolo que do ano 10 ao ano 67, né? Eles mencionam algumas situações e considera que Pedro foi o primeiro apóstolo, né? Sendo Pedro pescador da Galileia, de Betsaida, né? Às margens do Rio Jordão, junto do lago de Genezaré, que tornou discípulo de Jesus Cristo, conhecido como o príncipe dos apóstolos. Então isso é o que eles dizem. E tido como fundador da igreja cristã em Roma, e considerado pela Igreja Católica Romana como o primeiro Papa. Ignora-se, portanto, a data do seu nascimento e as principais fontes de informação sobre a sua vida. E o que nós encontramos são nos 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, onde aparece com destaque em todas as narrativas no Evangelhos, também em Atos dos Apóstolos, né? E também nas epístolas de Paulo e as 2 epístolas do próprio apóstolo Pedro.
filho de Jonas, da tribo de Naphtali e irmão do apóstolo André. O seu nome original era Simão e, na época, o seu encontro com Cristo, ele morava em Cafarnaum, com a família da mulher. Ele era pescador, naturalmente, e tal como os apóstolos Tiago e também o apóstolo João, trabalhava com o irmão e também com o pai, e foi apresentado a Jesus em Betânia, por seu irmão, que já na época era discípulo de João Batista, e assim tinha esse propósito de apresentá-lo a Jesus Cristo. E assim aconteceu. E nesse encontro Jesus o chamou de Cefas, que significa pedra, né, em aramaico. E aí determinando assim que ele seria o apóstolo escolhido para liderar os outros apóstolos e também para que sobre ele estivesse a fé cristã. Então, além de lhe mudar o nome, né, ele também lhe escolheu como chefe da cristandade aqui na Terra. Então, eu sou Pedro, né, disse ele. Então, o Senhor Jesus disse que ele seria Pedro e sobre esta pedra edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceria contra ele. Isso é um engodo, é um grande engano, né, que nós sabemos que a Igreja Católica Romana acabou manipulando essa condição, né? Então, a Igreja Católica também diz que ele se despontou como líder, né, dos apóstolos na Igreja primitiva e que ele, ali com todos os apóstolos, ele dava toda a coordenação e toda a direção entre os 12. Ele era o mais proeminente e ele havia participado dos grandes milagres do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, né? Então, ele também teve seus momentos controversos, quando ele puxou a espada e cortou ali a orelha de Malco, né? E quando também ele negou Jesus por 3 vezes. Após a ascensão, ele presidiu a Assembleia dos Apóstolos, que escolheu Matias para substituir a Judas Iscariotes. Simão, no dia do Pentecostes, né, ele perguntou por várias cidades, ou melhor dizendo, ele peregrinou por várias cidades, fundou as linhas apostólicas de Antioquia, também da Síria, né? E assim ele deu toda a continuidade ao cristianismo na igreja primitiva. E ali também ele coordenou toda a ortodoxia, juntamente com o apóstolo Paulo em Jerusalém, na Síria, né? E Paulo de Tarso ali, juntamente na fé cristã, juntamente com Pedro, eles estavam participando e estabelecendo verdadeiramente a igreja de Jesus Cristo no primeiro século. E ali em Roma, durante o reino de Nero, ele passou a viver em Roma, né? E ali ele fundou e presidiu a comunidade cristã, dando base ao início da Igreja Católica Romana, e por isso, segundo a tradição, ele foi também executado pelo próprio Nero. Conta-se também que ele presidiu aos carrascos, ou melhor, ele pediu aos carrascos que não lhe crucificasse de uma forma natural, mas sim ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis ser crucificado na mesma posição que o Senhor, né? Então, essa é a história que a Igreja Católica Romana conta, e também que ele é festejado no dia 29 de junho, né? Uma das datas mais importantes e folclóricas, principalmente no Nordeste brasileiro. Então, esse relato, como eu disse, é o relato da Igreja Católica. Na realidade, Pedro nunca esteve na cidade de Roma e, além disso, ele era casado e ele não tinha assim um bom procedimento, ele era sempre repreendido, mas ele acabou tendo alguns problemas com Paulo ali, alguns confrontos, né? Isso está muito claro na carta aos Gálatas. Então, foram os seus seguidores, os seguidores de Jesus, os apóstolos Pedro, João, André, Tiago, Mateus, Paulo e os outros, inclusive os discípulos, que deram
continuidade à fé cristã, né? Implementada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a Igreja Católica Romana, ela não existiu no primeiro século. Vamos entender isso, né? Os apóstolos, eles não tinham nenhuma indicação para montar uma denominação. Então, Pedro, que viveu lá ou melhor, operou entre o ano 10 e o ano 67, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. André, do ano 5 ao ano 10, foi o primeiro pescador de homens, né, irmão de Pedro, ele morreu crucificado também. É uma cruz em forma de X. João, do ano 8 ao ano 105, ele morreu de velhice, né, na ilha de Pátimos. Tiago, do ano 5 ao ano 42, o menor, o filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de João, ele morreu decapitado. Filipe, o místico helenista, né, ele morreu apedrejado. Bartolomeu, o viajante, ele morreu esfolado vivo e crucificado de cabeça para baixo. Tomé, o ascético, ele morreu lançado em uma fornalha. Mateus, ou Levi, como queira, né, do ano 5 ao ano 90, foi a sua operação. O publicano, ele morreu cravado na terra e decapitado. Tiago, que operou do ano 1 ao ano 62, o menor, o filho de Alfeu, ele morreu martirizado, espancado e crucificado. Judas Tadeu, do ano 10 ao ano 77, foi a sua operação, o primo de Jesus. Tivemos também Simão, né, o Zelote, ou cananeu, ele morreu crucificado. E Judas Iscariotes, todos nós sabemos, ele morreu enforcado, ele se suicidou, né? Outros discípulos teve mortes trágicas também, né? Paulo morreu decapitado, Estevão morreu apedrejado, Matias, ele morreu amarrado na cruz, apedrejado e depois decapitado. Barnabé, ele morreu torturado e arrastado em uma corda ao pescoço e depois queimado vivo, né? Marcos morreu arrastado pelas ruas até chegar ao ponto de ser despedaçado. Lucas, ele morreu enforcado em uma oliveira. Então, nós temos aí os primeiros indícios da Igreja Católica Apostólica Romana. A partir daqui, nós começamos a falar sobre isso. No ano 251, o Concílio de Cartago, né? Então, em meio a tantas divisões, seitas, falsos profetas, heresias e outros, né? Então, Cipriano escreveu a unidade da igreja. Então, Cipriano havia nascido rico e pagão, porém, ele se converte ao catolicismo, abandonando todas as práticas anteriores e dando início ao que nós conhecemos aí, toda essa doutrina da Igreja Católica inicial, né? E aí nesse concílio, ele lê em sua obra a unidade da igreja, buscou unir assim os católicos através do poder dos bispos, né? Então, segundo Curtis, o indivíduo não poderia viver a vida cristã em contato direto com Deus. Ele precisava da igreja, uma vez que Cristo estabeleceu a igreja sob a autoridade de Pedro a pedra. Então, Cipriano disse que todos os bispos eram, em certo sentido, sacerdotes de Pedro. Portanto, eles achavam que Pedro era o primeiro papa e ali deveriam ser obedecidos, né? Embora não declarasse que o bispo de Roma estava acima de todos eles, Cipriano via o episcopado como especial, né? Essa questão que eles estabeleceram no início. Instituiu poderes sacerdotais aos bispos e, segundo Curtis, né, Cipriano deixou implícito que o Espírito Santo trabalhava por meio dos bispos. Os bispos, naturalmente, eles ganhavam poder com a disseminação dessas ideias. Então, Cipriano também, ele promoveu a ideia de que a missa era o sacerdócio do sangue
e do corpo de Cristo, uma vez que os sacerdotes, alguns como os representantes de Cristo, oferecendo ali novamente o sacrifício de Cristo em todos os cultos e assim adoração. Isso somente serviu para lhes aumentar o poder. Constantino, portanto, ele conquistou Roma e declarou o Edito de Milão, tornando o catolicismo a religião oficial do Império. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana surgiu no século IV, né, da nossa era cristã. Os católicos insistem que a Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada por Jesus Cristo e entregue ao apóstolo Pedro. E nós entendemos assim que o imperador Constantino, ele legalizou o cristianismo na Palestina em 28 de outubro de 312. Depois fundou a Igreja Católica e morreu no dia 22 de maio de 337. Aí nós pedimos, por favor, aos católicos, traga aqui a data, a verdadeira data da fundação da Igreja Católica Romana. Não existe, é justamente essa que nós estamos informando a vocês, né? Não foi Jesus quem fundou o cristianismo. Quem fundou o cristianismo foi Constantino, né? Tornando-se a religião oficial do Império. A Igreja realizou diversos concílios com o objetivo de combater as heresias. Inicialmente eram os imperadores que determinavam sobre as doutrinas do cristianismo no primeiro século, né? Primeiro foi Constantino, depois Teodósio. E aí nós temos aí os primeiros concílios realizados na era cristã. O primeiro está apontado na Bíblia. O primeiro concílio foi em Jerusalém, no ano 49. A tratativa foi a circuncisão e a incircuncisão. Nós encontramos isso no capítulo 15 de Atos, né? Então foi promovido pelo apóstolo Paulo. Este a Igreja Católica Romana não considera. O segundo concílio, o concílio de Nicéia, no ano 325, ali foi tratado sobre a divindade de Jesus Cristo, né? Então reuniram 318 bispos, né? E ali foi estabelecido a legalidade da Igreja Católica e houve aí uma separação do judaísmo e foi promovido ali pelo imperador Constantino. O terceiro concílio foi de Constantinopla, no ano 381, e a tratativa foi o Edito de Tessalônica, né? Fundamentação definitiva da Igreja Católica Romana. O quarto concílio de Éfeso foi no ano 431, o quinto concílio de Calcedônia no ano 451, onde a tratativa foi sobre a natureza divina e humana de Cristo. O sexto concílio foi o de Constantinopla, né? O segundo de Constantinopla no ano 553. O sétimo concílio foi o segundo e o terceiro de Constantinopla, em 680. O oitavo concílio foi o de Nicéia, no ano 787, né, promovido por uma mulher. O nono concílio foi o de Trento, no ano 1545. Então, eles sucedem as bases, os rituais, né, da Igreja Católica Romana. Ali eles introduziram o culto mariano, o culto aos santos também, e declararam manter ali a ceia, né? A transubstanciação, que eles dizem, né? Então, eles decidiram manter também a Santa Inquisição e decidiram estabelecer as escolas, né, em que a mais importante veio a ser a escola dos jesuítas, a Companhia de Jesus, que mais tarde ela havia de se fortalecer. E aí seguiu do 10º ao 20º concílio, e depois veio o 21º concílio, que foi o de Vaticano, em Roma, no ano 1870, em que a tratativa foi declarada a infalibilidade do Papa. O 12º concílio foi o Vaticano II, né? No ano de 1965, foi promovido pelo Papa João XXIII, né? E nesse concílio foi assim o último concílio. Note, no ano 410 houve a queda de Roma por Alarico. A Igreja Católica Romana considerou 21 concílios, né? Então dá a base aí de um por século. Em 1054, a igreja se dividiu, né? A ortodoxia, que era a igreja grega, da latina, né?
e depois seguiram, e depois entra a era da Santa Inquisição. O Tribunal do Santo Ofício, né? A Inquisição foi instituída no ano 1233, estabelecida no século XIII, portanto, pelo Papa Gregório IX e Inocêncio III. Uma bula papal de advertência, datada do dia 25 de fevereiro de 1231. A Inquisição foi criada pelo Papa Gregório IX para punir os hereges, aqueles que eram contra as doutrinas da Igreja Católica Romana, né? Porém, ela trazia assim, um julgamento e também uma condenação àqueles que não aceitassem a doutrina da Igreja. A Idade das Trevas durou do século XIII até o século XIX. Tomás de Aquino, ele acabou estabelecendo essa Inquisição e trazendo uma questão de severidade ainda maior, né? Muitas pessoas foram mortas em relação a tudo isso, né? Nesse período, muitas atrocidades. No ano de 1492, tivemos a Inquisição Espanhola. Na Espanha foram julgados 44.624 pessoas, foram mortas 826. Em Mirinda, na França, foram julgadas 1.545 pessoas e mortas 500. No massacre no norte de São Bartolomeu, estima-se de 10 a 70 mil mortos, né? Então, esse resultado, centenas de pessoas morreram. Joana d'Arc, após várias vitórias em batalha, ela foi considerada como bruxa e assim foi executada pela Santa Inquisição, queimada em uma fogueira. Em 1642, Galileu Galilei, cientista italiano, morreu também cego, vítima da Santa Inquisição, e nesse mesmo ano nasceu Sir Isaac Newton. Os Illuminati começaram com perseguição aos cientistas, né, aos matemáticos, aos filósofos, aos físicos, e por parte da Igreja Católica Romana, e assim formaram uma sociedade secreta. No século XIII, a Inquisição, então, né? Galileu ele era Illuminati. A Inquisição ainda não acabou e ela tem deixado aí as suas marcas, apesar da Igreja Católica dizer que ela acabou, não acabou. No ano de 1908, o Santo Ofício. Em 1965, a Congregação para a Doutrinação da Fé. Então, notamos que a Inquisição ela continua. Não acabou, ela apenas se adaptou à Idade Média, né? Então, nós vemos aí alguns relatos sobre o Papa, vemos aí alguns relatos sobre a fé católica e na próxima ministração nós tomaremos desse ponto e daremos continuidade falando um pouco mais sobre esse falso profeta e sobre essa denominação herege que permeia aí até os dias de hoje, chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Então, não perca essas ministrações, você compartilhe essas ministrações com os seus amigos, com os seus familiares, o máximo que você puder, dê o seu like e não se esqueça de se inscrever também nesse canal. Que Deus abençoe grandemente e que a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e sobre os seus, e em tudo seja o nome do Senhor Jesus glorificado. Deus abençoe e até a próxima. Amém.